Beleza, então a partir de agora eu estou gravando tudo que vai ser mostrado aqui, e aí depois da aula, nos próximos dias, eu vou colocar o link no Ava para que vocês tenham acesso ao vídeo, ou para quem não pôde estar aqui ter acesso. Então, os colegas de vocês não aparecerem hoje, daí eles terão acesso ao material. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver. Apareceu para vocês aí a apresentação? Apareceu. Beleza. Então, estão conseguindo ler bem aí? Uhum. Ah, beleza. É que eu tive que deixar nessa configuração porque no modo apresentação usual não tem como controlar a entrada das pessoas aqui e a apresentação. Bom, então, dando início, eletromagnetismo. Eletromagnetismo ele está associado a muitos conceitos que vocês já viram na parte de eletricidade e magnetismo, em algumas matérias técnicas, só que aqui é focado um pouco mais na questão teórica, tanto é que essa disciplina ela não tem parte experimental, nós trabalhamos apenas com conceitos da eletricidade e do magnetismo, ok? Então, quando a gente fala aqui de eletromagnetismo, uma pergunta pertinente é: para que serve o eletromagnetismo? Então, todo o conhecimento acerca da parte de eletrostática, magnetostática e depois de campos elétricos e magnéticos variantes no tempo, que levam aí as ondas eletromagnéticas, tudo isso cai dentro do eletromagnetismo. E todos esses conceitos começam a ser observados na natureza muitos e muitos anos no passado e vem sendo aprimorado até hoje. Um dos pontos aí máximos que nós podemos dizer do eletromagnetismo seriam as chamadas equações de Maxwell. São um conjunto de 4 equações matemáticas que podem ser apresentadas na forma diferencial ou integral, e essas equações elas geralmente estão associadas ao comportamento de campos elétricos e magnéticos e a sua coexistência. Então, quando a gente fala de fenômenos de eletrostática, magnetostática ou variantes no tempo, eles sempre acontecem em conjunto, eles nunca podem ser separados. Claro que para fins didáticos, o que acontece? Você só foca numa parte ou na outra. Então, historicamente, o eletromagnetismo ele tem uma divisão que aqui ele pode ser dito clássico, né? Ele pode ser ali clássico ou moderno. E aí eu coloquei aqui na sequência um pequeno histórico, dividindo, no caso, essas duas eras. A parte clássica vem ali por volta de 900 anos antes de Cristo até 1905. Então, o que acontecia ali nessa parte mais antiga, ali por volta de 900 antes de Cristo? Você tinha a observação lá daqueles fenômenos lá do âmbar, não é? Que é basicamente uma resina de árvore petrificada, não é? Ou seca, e quando atritada com um pedaço de seda, por exemplo, ela acabava tendo propriedades, a peça de âmbar acabava podendo atrair pequenos pedaços de palha, partículas de poeira, coisas assim. E isso começou lá na Grécia com o filósofo Tales, não é? Como está aparecendo aqui. Bom, Isaac Newton também trabalhou um pouco nessa parte do eletromagnetismo. É claro que ainda não tinha esse nome, nem se considerava a parte eletromagnética, porque ele trabalhou muito com a parte de luz e radiação luminosa, que hoje a gente sabe que faz parte do eletromagnetismo. Então ele fazia a luz do Sol, um feixe de luz do Sol passar por um prisma e via a decomposição do arco-íris, não é? Como está nessa imagem central ali. Ali embaixo ele tem alguma coisa falando sobre Gauss, não é? A famosa lei de Gauss, que a gente vai ver bem mais para frente no curso.
mas faz parte aí também de uma das quatro equações de Maxwell, não é? Que estão relacionados a campos elétricos e o fluxo elétrico. E claro, depois nós temos ali o Ørsted, com a questão do magnetismo, não é? Em máquinas a base magnética, por exemplo, dínamos e geradores, em que você tinha movimento de enrolamentos de fios em relação ao enrolamento ou magneto permanente, e a questão das correntes elétricas. E 1905, por quê? 1905 a gente tem ali algumas evoluções no eletromagnetismo que vieram a depois trazer avanços na tecnologia ou em meios tecnológicos que nós temos hoje. Então, aqui, este cara aqui, de nome Vladimir, com esse sobrenome russo aqui meio complicadinho de pronunciar, ele foi russo, né, naturalizado norte-americano. Ele inventou o que seria a base, ou praticamente as patentes apontam para ele como a televisão. Então, aqueles antigos aparelhos de televisão de tubos de raios catódicos, aqueles aparelhos com tubos de imagem, a invenção se deve a ele. Aonde o que ele fez? Ele pegou o rádio, né, digamos assim, a tecnologia do rádio, e incorporou a questão da imagem, ou seja, ele desenvolveu uma técnica para transmitir e receber informação modulada que permitisse criar som e imagem em dispositivos. Até então só tinha o rádio que transmitia apenas o som. Aí ele conseguiu criar os aparelhos de televisores. Em 47 a gente tem este grupo aqui, não é? Eles trabalharam nos laboratórios Bell e são os pais dos transistores, ou seja, os dispositivos eletrônicos estado sólidos que permitem a modulação de sinais elétricos e que permitiram daí, consequentemente, a miniaturização aí de uma série de avanços, não é? Transmissão celular, por exemplo, tudo isso avança-se por lá. Dei alguns dados curiosos aqui, por exemplo, se você ver aqui, em 1979, no Japão já foi criada a primeira rede de telefonia celular, ou seja, claro, diferente do que nós temos nos moldes de hoje, mas essa telefonia celular basicamente era um aparelho celular com bateria que podia transmitir e receber ligações, não é? Então isso lá em 79 no Japão. Ali depois, em 84, nós temos a internet se tornando mundial, né? Antes disso, ela era uma rede de computadores que interligavam as universidades dos Estados Unidos, depois passaram a interligar uma série de consumidores domésticos, não é? E ali, daí, em 2002, não é, os telefones celulares com a parte de vídeo e internet. Ou seja, por que os celulares, em questão de transmissão de dados, avançaram tanto? Tanto é que a gente tem o tal do protocolo 5G que está vindo por aí, que permite uma densidade de informação muito, muito maior comparada com as informações do que a gente tinha antes no início da telefonia celular. Tudo isso se dá a questões de como você compactar a informação e transmitir isso em pacotes. Então, aí que está nessa questão do eletromagnetismo. E claro que essa questão do eletromagnetismo, ela inicia-se lá com a parte de eletrostática, magnetostática, mas para a gente conseguir avançar um pouco ela, a gente tem que entender um pouco alguns conceitos relacionados à origem do eletromagnetismo. Bom, então o que eu tenho aqui é uma figura que representa a estrutura do átomo, né? Os elétrons na eletrosfera em volta dele e o núcleo. E no núcleo você tem ali a divisão em subpartículas ou partículas subatômicas, que seriam os quarks, que seriam partículas que compõem lá que constituem a estrutura menor dos prótons e dos nêutrons. E essas figurinhas que vocês têm ali, não é, que seriam as funções de onda do hidrogênio, seriam, digamos assim, uma representação mais real que nós temos da estrutura
que os elétrons ocupam na eletrosfera. Então, se nós fôssemos imaginar quais seriam as formas das nuvens eletrônicas que os elétrons têm, seriam essas imagens que vocês têm ali nos níveis e subníveis, ok? Bom, então, uma das partes, ou uma das origens do eletromagnetismo está no quê? Nessa questão da natureza elétrica da matéria e da movimentação das cargas. Então, quando a gente tem fenômenos em que as cargas estão praticamente em repouso, nós temos os fenômenos da eletrostática. Quando a gente tem uma corrente elétrica constante, que não varia no tempo, corrente contínua, por exemplo, nós temos fenômenos da magnetostática. Então, nos dois casos, a gente tem campo elétrico e magnético que não variam no tempo, eles são constantes. E quando a gente tem a movimentação dos elétrons de maneira periódica, nós temos campos elétricos variantes no tempo, periódicos, e quando nós temos corrente elétrica alternada, por exemplo, nós temos campos magnéticos que vão responder de maneira alternada ou vão ser dependentes do tempo. Nessas tabelas que eu tenho aqui, eu resumo basicamente isso. Então, você tem ali a eletrostática, não é? Ali você tem uma taxa de variação de carga, né? E D meio curvado ali representa dq dt, que seria a taxa de variação de carga no tempo. Se eu não vario a carga no passar do tempo, eu não tenho uma corrente, então, eletrostática. E aí eu tenho os dois campos que aparecem bastante na eletrostática, que seria o campo elétrico, né? E aqui ele está aparecendo como volt por metro, e o campo densidade de fluxo elétrico, que é representado com a letra D. E ele é representado, a unidade dele no caso aí é o coulomb por metro quadrado, certo? Então esse campo D, que aparece aí, ele é definido como o produto da permeabilidade elétrica no material ou no vácuo vezes o campo elétrico, né? Então, como está aí, D igual a epsilon vezes E. Na magnetostática, você tem ali embaixo a corrente, não é? A variação da corrente igual a zero, então a corrente é constante. Você tem o campo B e o campo H. Lá em ciência dos materiais, a gente passou por alguma coisa assim, a gente viu lá nas partes de propriedades elétricas e magnéticas. E aquela relação ali, B igual a μ vezes H, né? Que você tem a permeabilidade magnética do meio ou do vácuo e a relação entre o campo B e o campo H. Então, quando a gente fala de fenômenos do eletromagnetismo, esses campos E, D, B e H vão fazer parte do contexto. Tanto é que muitas vezes as equações de Maxwell são representadas em termos desses campos. Okay? Bom, a permissividade e a permeabilidade estão representadas ali embaixo, né? No caso da permissividade é Faraday por metro, da permeabilidade, o μ é Henry por metro. A condutividade, que vai aparecer também, Siemens por metro, que seria uma das unidades aí que aparece, ok? Bom, depois, provavelmente vocês deem uma olhada lá, vocês devem já estar com acesso à biblioteca virtual, então vocês podem entrar lá na biblioteca virtual e procurar os livros que eles têm sobre eletromagnetismo, certo? Daí, toda essa informação aqui deve ser passada em alguns capítulos introdutórios. Bom, então agora a gente começa efetivamente com o nosso conteúdo, não é? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma revisão da chamada álgebra vetorial. Por quê? Porque todo eletromagnetismo ele é pautado no cálculo diferencial integral vetorial. Então, as noções com vetores vão ser de suma importância para a gente. Então, aqui eu vou fazer vou reexplicar, vou repassar para vocês os principais conceitos que a gente tem que ter aqui nessa questão dos vetores, ok? Qualquer dúvida que não tenha ficado, qualquer dúvida que apareça aí no decorrer, vocês podem me parar e fazer aí as devidos questionamentos, beleza? Então, vamos lá. Então, o que é um vetor? Normalmente, a gente está acostumado com a representação gráfica. Então, essa setinha que a gente tem aqui do lado direito, não é? Representada pela letra A, é muitas vezes o que aparece na maioria das ilustrações quando a gente fala de vetores.
Na física, por exemplo, a gente usa a questão vetorial para representar grandezas. Então, quais seriam as principais grandezas vetoriais na física? A posição, vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor força. Então, exemplos de vetores nós temos. E, claro, também vetor campo elétrico e campo magnético. Quando nós falamos de vetores, diferentes dos escalares, eles precisam de mais informação. O escalar, ele só precisa de um número, uma intensidade. Então, quando eu falo numa grandeza escalar, por exemplo, temperatura ou pressão, eu posso dizer, tantos graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit, que seriam as principais escalas de temperatura. E associo a isso um número. Então, eu tenho um número e uma unidade. O número está associado a uma grandeza. Já quando eu falo de vetores, por exemplo, velocidade. Se eu só falar, por exemplo, 30 km por hora, ok? Para ter uma informação mais completa, eu preciso orientar, dar direção e sentido. Então, por exemplo, de leste para oeste, de norte para sul, como é? Ou no caso dessa seta que aparece aqui, se ela for um vetor velocidade, ela está se movendo da esquerda para a direita, mais ou menos, não está bem na horizontal, mas é uma composição entre horizontal e vertical. Então, direção, sentido, e o tamanho dela representaria minha intensidade, certo? Então, se eu fosse representar graficamente vetores e velocidades, eu poderia fazer uma série de setas apontando para a esquerda ou para a direita, na horizontal, e a intensidade delas teriam tamanhos variados. E aí, eu preciso representar um vetor matematicamente. Então, você tem ali A igual a um A chapéu, e aí o módulo do A maiúsculo. Então, esse A chapéu, todo vetor, ele tem sempre associado a ele o chamado vetor unitário, que é um vetor que tem módulo igual a 1 e que vai definir aonde o vetor aponta. Então, esse A, esse vetor A ali que está aparecendo, ele está definido em termos daquele Azinho minúsculo. E qualquer vetor que a gente vê daqui para frente, campo elétrico, campo magnético, sempre vai estar associado a um vetor unitário. Esse vetor unitário, ele multiplica, como está mostrando aqui, o módulo do vetor. O módulo do vetor é só a intensidade dele. Então, quando eu falei ali na velocidade de 30 km por hora, seria esse valor apenas. Okay? Bom, uma forma de eu definir matematicamente o vetor unitário é essa que está aqui embaixo, não é? Essa que está aqui embaixo. Ó, A chapéu é igual ao quê? Ao meu vetor A, eu escrevo o vetor, e divido pelo módulo dele, certo? Então, essa seria uma forma de eu calcular o vetor unitário. Aqui ele está apresentado de uma maneira um pouquinho mais simples, mas já já a gente vai ver outra maneira de representar ele. Então, toda vez que eu tiver um vetor, ele sempre é a composição dessas informações aqui. O vetor, geralmente, quando você tem um texto impresso, como vocês vão ver aí nos textos dos livros, um vetor é representado por uma letra em negrito. Então, esse negrito significa que ele é um vetor. E associado a ele, você tem o quê? Você tem o vetor unitário vezes o módulo. Ok? Bom, então vamos passar aqui para a próxima. Então, olha só, do lado esquerdo aqui eu tenho um sistema cartesiano. Por quê? Porque todo vetor, sem exceção, ele precisa de uma base para ser expresso. No caso do meu vetor A, que está representado aqui, eu estou dizendo que o meu vetor A é igual a uma componente AX, X chapéu, mais uma componente AY, Y chapéu, mais uma componente AZ, Z chapéu. E do lado direito eu tenho a representação espacial gráfica do vetor. Então, observem aqui o vetor A, os três eixos coordenados, x, y, z, os versores ou vetores unitários, x chapéu, y chapéu e z chapéu, e a composição das componentes. Então, você tem as projeções. Se eu olhar aqui, nos eixos x, y e z, eu tenho a representação dos valores AX, AY e AZ. Então, essa é uma outra maneira, e a maneira mais usual que a gente vai representar os vetores daqui para frente. Então, toda vez que a gente estiver falando de campos vetoriais, elétricos, magnéticos,
a gente vai representar eles desta forma, estão aparecendo aqui no slide, né? A igual a x, x chapéu, mais a y, y chapéu, mais a z, z chapéu. Ok? Bom, e o módulo desse vetor, como é que eu calculo? Como está representado aqui. Então, o módulo de A é só o vetor representado, a letra, sem estar em negrito, ou a letra em negrito, como está ali, entre barras, que representam o módulo. E aí você faz o que para calcular o módulo? Tira a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Então, se eu quiser saber qual é o módulo desse vetor A, o que eu faço? Componente AX ao quadrado, mais componente AY ao quadrado, mais componente AZ ao quadrado. Se o valor da componente for negativo, o que acontece? Você tem que colocar tudo isso, inclusive o sinal negativo, entre parênteses, e aí o que você faz? Eleva tudo ao quadrado, ok? A soma disso e a raiz quadrada te dá o módulo desse cara aí. E ali embaixo, você tem como calcular o vetor unitário. Então, se a gente voltar aqui no slide, olha só, vetor unitário é definido como vetor A sobre o módulo de A. Avançando aqui, se eu representar o vetor A como aquela soma de componentes mais versores e trocar o módulo dele pela raiz quadrada, uma maneira de representar o versor unitário A é aquela que está ali embaixo. AX, x chapéu, mais AY, y chapéu, mais AZ, z chapéu, sobre a raiz quadrada dos componentes ao quadrado. Então, pediu para representar o vetor unitário, é assim que vai ser feito. Pega o vetor e divide lá pela raiz quadrada desses caras ali. Ok? Bom, então essa é a parte básica quando a gente fala da questão vetorial, certo? Então, toda vez que... todos os cálculos daqui para frente, eles vão se basear nesses pontos que nós temos aqui. Bom, então aqui vamos ver um exemplo envolvendo um pouco dessas informações que eu passei para vocês, ok? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem aí no decorrer da explicação, não entendeu, não ficou claro, me perguntem que eu respondo para vocês. Bom, então nesse primeiro exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem lá, ó, considere os pontos do sistema cartesiano fornecidos e conforme a base de vetores unitários, escreva os vetores em relação à origem. Então, o que está sendo feito aqui? Vocês têm aí dos itens A até o F, certo? Em que você tem pontos, ok? Então, toda vez que eu quero representar um ponto no sistema cartesiano de 3 dimensões, que é aquela figurinha ali do lado esquerdo, eu preciso de 3 coordenadas, que seriam as coordenadas x, y e z. Vou voltar aqui. Então, olha só. Temos aqui as coordenadas, temos aqui o sistema cartesiano, não é? X, Y e Z. Então, se eu quiser representar o ponto 3 no Y, eu tenho que marcar aqui. Se eu quiser representar o ponto 1 no X, eu tenho que marcar aqui. Se eu quiser representar o ponto 2 no Z, eu tenho que marcar aqui. Ok? E os negativos? Os negativos seriam a parte contrária. Então, se o zero está na interseção dos 3 eixos, né? Ou seja, se o zero está bem aqui na interseção, ou seja, neste ponto aqui, o zero, no caso do y, os valores negativos estariam à esquerda. Os x estariam ali para o fundo, não é? E os do z estariam aqui para baixo, certo? Bom, então, eu tenho esses pontos aqui. No item A, eu tenho o ponto P, que está nas coordenadas 0, 2 e 3. E aí, é necessário fazer o quê? A representação em forma vetorial em relação a esse ponto. Essa representação, ou seja, se eu considerar da origem até o ponto, esse vetor é chamado de vetor posição. Então, toda vez que eu tiver que representar, por exemplo, uma carga elétrica, o campo elétrico num ponto, o campo magnético num ponto, aquele ponto vai ser representado em relação ao sistema de coordenadas, que geralmente vai ser o sistema cartesiano. Existem outros sistemas de referência, o cartesiano não é o único,
mas na próxima aula a gente fala um pouco mais deles, só para que vocês já tenham isso em mente. Tudo bem, então eu quero representar, é como se eu quisesse desenhar, ou vocês podem depois tentar fazer isso, tentar desenhar o vetor no espaço. O que você tem que fazer? Tem que pegar os pontos que estão fornecidos aqui. Então, está lá, 0, 2 e 3. Então, 0 seria o zero do x ali, não é? Não tem nenhum ponto no eixo x. Então, marcaria ali, só estaria no plano y e z. O plano y e z é esse cara aqui. Eu ver aparecer a seta do mouse aqui, isso. Então, olha só. Esse plano aqui seria o plano perdão, esse aqui seria o plano y e o plano z, ok? Então, o ponto 2 está ali no eixo y e o ponto 3 está ali no z. Então, você traçaria as retas, interceptaria e desenharia o vetor. Então, para desenhar, para representar isso naquela forma do A igual a x, x chapéu, mais a y, y chapéu, mais a z, z chapéu, o que você tem que fazer? Você tem que trocar esses valores dos pontos, 0, 2 e 3, pelos respectivos a x, a y e a z. Basicamente é isso. Então, se eu fizer isso para esse ponto, o que eu tenho aqui? Olha só. Esse OP aqui é uma outra forma de eu representar o vetor posição. Eu estou chamando esse vetor OP de A. Então, observem lá, meu vetor A é aquele item A ali com aqueles pontos, 0, 2 e 3. Então, o A vai ser 0x mais 2y chapéu mais 3z chapéu. Como o 0 geralmente não precisa aparecer, eu corto ele, está aqui representado o meu vetor no ponto 0, 2 e 3, que é 2y mais 3z. Então, esse vetor ele tem origem no zero do sistema cartesiano e vai até o ponto P, 0, 2, 3. Okay? Vamos ver agora esse item aqui, o item E, que tem P, ou ponto 2, menos 5 e menos 3. Por que eu estou escolhendo ele? Porque ele tem coordenadas negativas, para que vocês vejam como é que isso é feito. Então, olha só. De maneira semelhante, eu estou definindo aqui, eu estou chamando OP, esse vetor posição, do 0 até o ponto P, com as coordenadas em termos desse vetor B. Estou chamando isso aqui de um vetor B. Então, vai ser BX, X, chapéu, BY, Y, chapéu, mais BZ, Z, chapéu. Substituindo, então, as coordenadas, que seriam ali as coordenadas 2, menos 5 e menos 3, a gente tem aqui, olha só, 2x menos 5y menos 3z. Ou seja, toda vez que for fornecidos pontos no sistema cartesiano, definido ali em termos dos vetores unitários x, y e z, vocês podem fazer sempre o mesmo procedimento para calcular o vetor posição. Mas vejam bem, esse aqui é o vetor posição, porque ele está apontando do quê? Da origem até o ponto. A gente já vai ver que existem outros tipos de vetores, ok? Bom, aqui nesse exemplo, eu resolvi aí os itens A e E, certo? Depois, vocês podem trabalhar resolvendo os outros itens. Mas basicamente é isso. Se a gente fosse fazer, por exemplo, ali o item B, o que vocês teriam que fazer? Pegar o ponto P 2, 5, 7, né, as coordenadas 2, 5 e 7, e chamar de um vetor, por exemplo, C. Seria 2x chapéu mais 5y chapéu mais 7z chapéu. Então, nestas representações que eu tenho aqui, não tem sinal negativo, é mais que vai aparecer lá na construção. Se tiver aqui para baixo com o sinal negativo, o menos tem que aparecer na construção. E assim vocês constroem os vetores posição. Então, tudo bem. Então, vamos dar continuidade ao processo aqui. Bom, então, a gente já viu ali como escrever um vetor, não é?
vetor A, um vetor B, em termos das componentes do sistema cartesiano. Agora, a gente pode começar a fazer com que esses vetores tenham interação. Por quê? As grandezas físicas que são representadas por vetores muitas vezes interagem. Então, por exemplo, o vetor velocidade interage com o vetor aceleração, que é o que altera o valor da velocidade, no final das contas. E, por consequência, o vetor força. Então, se eu pegar, por exemplo, dois vetores, que eu tenho aqui, o vetor A e o vetor B, e escrever eles, eu posso escrever um terceiro vetor C, que nada mais é do que a interação entre eles, representados por uma soma. Então, se eu pegar o vetor A e somar com o vetor B, obrigatoriamente eu tenho que ter um vetor C. E aí, como é que eu faço esse procedimento de soma? Porque essas operações, elas vão acontecer entre os vetores. Então, olha ali. O vetor A está definido das duas formas. O versorzinho A chapéu, vezes o módulo de A, ou em componentes, a x, a y e a z. A mesma coisa do vetor B ali embaixo. Quando eu faço a soma, o meu vetor C, ele vai ser o quê? A soma das componentes equivalentes. Então, eu só vou somar componentes x com componente x, componente y com componente y e componente z com componente z. Então, aqui embaixo, olha só, eu tenho essa conta feita. O vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Quem que é o vetor A? Está aqui, ele expressa em componentes, a x, a y e a z. Quem que é o vetor B? Tá, ele expressa do lado aqui em componentes também. Então, observem o que foi feito aqui. Ele combinou a componente AX com a componente BX, a componente AY com BY e a componente AZ com BZ, certo? Bom, então nós temos aí que o vetor C vai ser a soma AX, BX, AY, BY e AZ, BZ, certo? Então, para qualquer soma vetorial, eu posso fazer isso. Aqui do lado esquerdo, eu tenho a representação gráfica. Então, se vocês lembrarem lá daquelas regrinhas, provavelmente de cálculo ou no começo na física, você tem lá, aqui no caso, você tem o vetor A e o vetor B, que é escrever o vetor C que seja a soma desses dois. Você pega esses dois vetores, faz com que as origens deles coincidam num ponto, não é como é o caso que está aqui nessa chamada regra do paralelogramo, ok? E aí faz os prolongamentos, como está tracejado ali. E a diagonal do paralelogramo vai ser o quê? Vai ser o vetor, cujo comprimento dele é a intensidade resultante da soma dos vetores A e B, certo? E ali embaixo é uma outra maneira. Você pega o vetor B, desloca a origem do vetor A para a extremidade do vetor B, e aí liga a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. Isso te daria, no caso, aí, graficamente, a intensidade do vetor C e a inclinação do ângulo que ele apresenta ali em relação a A e a B, certo? Então, essas representações gráficas a gente quase não vai usar aqui, ou praticamente não vai usar mesmo. Mas essas representações aqui não é entre A e B. Bom, então, vamos falar um pouquinho do... Já tinha falado ali atrás um pouco do vetor posição, mas aqui a gente consegue detalhar ele um pouquinho mais, certo? Então, quando você tiver um sistema cartesiano como esse que está mostrado aqui à esquerda, olha só, eu tenho os pontos P1 e P2, certo? Então, toda vez que eu tiver uma coordenada de um ponto P1, por exemplo, como está mostrado aqui, olha só como ela está representada. O ponto P1 tem as coordenadas x1, y1 e z1. O ponto 2, aqui embaixo, tem as coordenadas x2, y2 e z2. E aí eu posso traçar dois vetores posições para cada um desses pontos, como estão representados aqui, olha só. Tem o vetor R1, que vem da origem até o ponto P1, e o vetor R2, que vem da origem até o ponto P2, certo? Então, novamente, como a gente viu ali no exemplo, ó, olha só, o vetor R1 aqui embaixo é esse segmento de reta, ou esse vetor OP1, escrito desta forma aqui.
Então, observem que em alguns casos, quando eu estou representando o vetor aqui nas coordenadas, eu posso colocar os versores antes e os números depois, ou, que nem eu mostrei antes, vocês podem colocar primeiro as coordenadas, né, os componentes, e depois os versores. Então, as duas formas de escrever são corretas. Então, os livros que vocês vão estar consultando aí, pode ser que apareça desta forma, então elas são equivalentes, beleza? Na parte, muitas vezes, de eletromagnetismo, é mais fácil você tratar os problemas quando você tem uma série de posições no espaço, desta forma como está representado aqui. Então, olha só esse vetor R12. O que ele representa? Ele representa um vetor que está orientado do ponto 1 até o ponto 2. E às vezes é mais fácil calcular este vetor e as propriedades associadas a ele, certo? Então, em vez de você ter que fazer, imagine que você tem um campo elétrico no espaço e você quer saber como é que esse campo elétrico se comporta ponto a ponto do espaço. Você teria que primeiro, em termos do vetor posição, calcular o vetor posição para cada ponto. E depois fazer um vetor distância entre cada um desses pontos. Então, muitas vezes é mais prático trabalhar com um vetor só. Então, esse vetor R12, como está apresentado aqui embaixo, o que ele é? É um vetor que vai apontar, tendo origem no ponto P1 até o ponto P2. Como é que eu escrevo ele? Basicamente, a diferença entre o vetor posição R2 menos o vetor posição R1. E aqui embaixo eu tenho o que? Essa representação. Então, tá lá, ó, o versor X com as componentes X2 menos X1, o versor Y para as componentes Y2 menos Y1 e o versor Z para as componentes E2 menos E1. Então, o que você tem aqui? Você tem um terceiro vetor, não é? Que é o vetor R12, e vai de P1 até P2 em termos das componentes. Se eu tirar o módulo desse vetor, o que eu tenho? Eu vou ter a distância. Então, aqui nesse eixo, nesse sistema de coordenadas aqui, eu não tenho nenhuma unidade de medida explícita, mas digamos que estivesse explícito em centímetros, não é? Ou seja, cada ponto desse, cada informação numérica corresponde a centímetros. Então, se eu tirar o módulo desse vetor R12 que está aqui, eu estou tirando o módulo do quê? Estou determinando o quê? A distância em centímetros do ponto 1 até o ponto 2, certo? Então, alguns softwares, por exemplo, usam esse tipo de matemática para quê? Para determinar a distância e calcular, por exemplo, a profundidade entre um objeto numa imagem. Então, câmeras que filmam lá no chamado 3D, o que elas fazem? Elas, em termos de luz, de sombra e de profundidade com base nesses cálculos, conseguem daí, por exemplo, determinar a distância de um objeto que está mais à frente à imagem e um objeto que está mais ao fundo, certo? Ou, muitas vezes, você pode determinar a medida de distância entre eles só tendo a imagem, com as informações que foram captadas lá pelo software, ok? Bom, então, vamos ver um exemplo de aplicação dessa parte aí. Então, nesse exemplo número 2, diz a seguinte coisa. Então, em um sistema cartesiano, considere os pontos P1, com coordenadas 2, menos 1 e 3, e o ponto P2, com coordenadas menos 1, menos 2 e 5. E aí pede, escreva os vetores posição para o ponto 1 e para o ponto 2. Determine a distância entre eles e faça a soma dos vetores posição. Então, 3 coisas que são pedidas nesse caso aí. Primeiro, que é similar ao que a gente fez lá no exemplo 1, que é escrever o vetor posição para P1 e para P2. Então, o que eu faço? Eu pego as coordenadas que estão aqui no caso, né? P1, 2, menos 1 e 3, e troco. Então, olha só. O vetor P1 está aqui, ó. O vetor P1 é 2x menos y mais 3z. Se ele fosse genérico, seria a componente associada ao versor x, a componente associada ao versor y,
e a componente associada ao versor Z. Para o ponto P2 é a mesma coisa. Quais são os pontos que eu tenho que colocar ali? Ou melhor, as componentes das coordenadas. Menos 1, menos 2 e 5. Então ficou menos x, menos 2y e 5z, certo? Então esses são os vetores. Se eu fosse fazer uma representação gráfica, seria aqui, ó, o P1 seria esse vetor que vem aqui, ó, da origem, do 0, até o R1, até o ponto P1 aqui. E o vetor P2, posição, seria do 0 até o ponto P2 aqui, certo? Então essas seriam as representações gráficas deles. Daí ele está pedindo aqui para calcular a distância. Não é? Então a distância o que é? É o módulo do vetor que vai estar entre o ponto 1 e o ponto 2. Então primeiro eu vou calcular qual é esse vetor, que é aquela subtração. Então estou fazendo aqui, ó, 2 menos 1, certo? Então aqui aparece, ó, o vetor, perdão, aqui embaixo, o vetor R12 é o vetor R2 menos o vetor R1, que é o que eu vou fazer aqui. Vai ser o vetor do ponto 2 menos o vetor do ponto 1. Então tá aqui, ó, x2 menos x1, x chapéu, y2 menos y1, y chapéu, mais z2 menos z1, z chapéu. Okay? Então, aqui eu estou fazendo, olha só, coordenadas x2, x1, menos 1, menos 2. Esse segundo menos que aparece aqui, muito cuidado nessa questão dos sinais, porque aqui é muito fácil errar. Como eu estou fazendo a subtração entre as coordenadas, deixa eu achar o mouse aqui, está aqui. Então, como eu estou fazendo a subtração entre coordenadas, é o primeiro menos o segundo. Então, olha só, aqui eu tenho o primeiro que é negativo menos o segundo é positivo, então continua menos. Aqui em y muda, porque você tem lá, ó, menos o 2, não é? Que o y2 é menos 2, menos quem? Menos 1. Então é menos menos, aí vai virar mais. E ali no final, eu tenho 5 menos 3, certo? Olha lá, 5 menos 3, z. Então vai ficar ali, menos 1 menos 2 é menos 3, menos 2 menos 1 vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1, e 5 menos 3, que é 2. Então, meu vetor P12 está escrito aqui. Menos 3x, menos y, mais 2z. Certo? Então, essa é a representação do vetor que vai do ponto 1 até o ponto 2. Como eu quero a distância, eu vou ter que calcular o módulo dele. Então, o cálculo do módulo tem um exemplo aqui. Pego as componentes dele e tiro a raiz quadrada do quadrado desses componentes. Então, tá lá. X ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, fica a raiz de 9 mais 1 mais 4, isso é a raiz de 14. Se você quiser tirar a raiz, vai dar 3,741. Novamente, não defini nenhuma unidade de medida naquele sistema de coordenadas, mas digamos que fosse centímetros. Qual seria a distância espacialmente em centímetros entre o ponto 1 e o ponto 2? 3,741 centímetros, ou metros ou quilômetros, dependendo da unidade de medidas que eu estiver adotando, ok? Bom, então, primeira parte, que era escrever os vetores, nós fizemos. Segunda parte, que era calcular o vetor para depois tirar o módulo dele também. A terceira parte é para fazer a soma, simplesmente a soma de vetores. Então, aqui eu representei os vetores, como vocês podem ver, não é? P1 e P2. E vou fazer a soma, P1 mais P2. Então, escrevi em componentes aqui, x, y, z, e vou somar as componentes. Então, é x com x, y com y e z com z. Muito cuidado para não somar componentes que não podem. Porque aqui, se você somar y com x, matematicamente, se você estiver fazendo isso no papel, vai ser aceito. E aí você pode acabar cometendo um erro
de conceito muito grave. Então, lembre-se, é sempre componente com componente, x com x, y com y e z com z. Então, no caso, como é a soma, vai ser 2x menos x. 2x menos 2x é x, como aparece ali. Y vai ser menos y mais menos 2y. Menos y com menos 2y dá menos 3y. E 3z mais 5z dá 8z. Então, o vetor soma aqui é esse que está representado aqui no final. X menos 3y mais 8z. Certo? Então, é assim que se faz a soma, ou uma das operações que nós vamos ver aí dos vetores, ok? Então, essa aqui é, digamos assim, a base dos cálculos vetoriais. Por quê? A gente observa que a gente sempre está trabalhando com as componentes em relação ao sistema cartesiano, em relação às componentes do vetor, certo? Ah, mas se eu quisesse, por exemplo, aqui não foi pedido, calcular o vetor unitário, como é que eu faria isso? Bom, aí teria que fazer a seguinte coisa. Primeiro, você pegaria, digamos que você quisesse o vetor unitário desse vetor P12 que está representado aqui. Então, você pegaria esse vetor aqui, não é? 3x mais, menos 3x menos y mais 2z, e dividiria ele por quem? Por essa raiz quadrada que está aqui embaixo. Ou, cada termo desses ali, dividido por esse valor aqui, 3,741. E escreve isso em forma de vetor. Então, lembrando que o vetor unitário também é um vetor, assim como essa representação que está aqui. Bom, além da soma, um momentinho, só deixa eu voltar aqui para falar uma coisa importante que eu esqueci de comentar aqui. Além da soma, não é, dos vetores, como está nesse slide, eu também posso fazer a subtração, que é pegar um vetor menos outro vetor. Ou, como pode aparecer em alguns textos aí, um vetor somado com um vetor contrário àquele ali. Então, por exemplo, o que é o vetor D? É o vetor A menos o vetor B. Ele pode ser expresso como o vetor A mais um vetor que é contrário ao vetor B, por isso que ganha aquele sinal negativo ali na frente. Então, se eu representar o vetor B negativo, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então, olha só, aqui em cima eu tenho a representação do vetor B, que é B igual a bx, by, bz. Se eu quiser representar o negativo dele, eu só troco o sinal de todo mundo aqui em cima por negativo, certo? Bom, então, voltando aqui. Multiplicação de vetores. Existem 3 tipos de multiplicação de vetores. O que eu quero dizer, existem 3 maneiras de você multiplicar o vetor. A mais simples é a multiplicação de um vetor por um escalar. Ou seja, eu multiplicar um vetor por um número. E eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Isso é feito da seguinte forma. Eu pego o meu vetor A, como está expresso aqui, né? AX, AY e AZ, em termos das componentes x, y e z. E se eu multiplicar eles por um número n, qualquer que seja esse valor, um número puro qualquer, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar multiplicando esse número n apenas por quem? Pelos valores das coordenadas AX, AY e AZ. E o resultado disso vai ser um vetor diferente, vai ser um vetor B. Fisicamente, isso significa o quê? Significa, por exemplo, aumentar o vetor velocidade. Então, se você tem um vetor velocidade que é expresso dessa mesma maneira que o vetor A, e digamos ele esteja marcando 10 metros por segundo em todas as componentes, e eu quero aumentar a velocidade dele, digamos por um fator 2, eu multiplico todas as componentes que são 10 por 2. E qual vai ser o resultado? Vai ser 20 metros por segundo. Ou seja, alterei o vetor que eu tinha antes, que era um vetor A, de 10 metros por segundo, para um vetor B, que é 20 metros por segundo. Então, essa é a multiplicação do escalar por vetor. Então, toda vez que você tiver um número escalar, seja ele inteiro ou fracionário, e multiplicar, você só vai mexer com quem? Só vai mexer com
as componentes AX, AY, AZ ou qualquer outra componente que você escolheu para representar o seu vetor, certo? Então, essa é a, digamos, a operação de multiplicação escalar por vetor, multiplicação de vetores mais simples que tem, certo? A próxima, que é definida como um produto escalar, ela é uma das bases para a maioria da resolução de problemas de eletromagnetismo. Então, o que é um produto escalar? É quando você vai multiplicar um vetor por outro vetor. Como é que eu represento isso? Então, muita atenção nesse ponto aqui, ou melhor, nessa parte aqui. Então, se eu tiver um vetor A e um vetor B e eu quiser multiplicar eles, fazendo um produto escalar, obrigatoriamente eu represento eles como está aqui, A ponto B. Então, toda vez que aparecer um vetor ponto com outro vetor, sempre a gente vai entender que isso é o quê? Um produto escalar. Certo? Sempre vai ser isso daí. Matematicamente, a definição do produto escalar, ela está fornecida aqui embaixo. Vetor A escalar o vetor B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se o cosseno for um valor qualquer, um ângulo qualquer aqui, você vai ter um valor de cosseno e o produto escalar vai ser o resultado da multiplicação desse valor do cosseno vezes os módulos de A e B, certo? Bom, e o que representa esses x, y e z aqui? Toda vez que eu fizer o produto escalar entre vetores e estiver considerando a notação dos versores x, y e z, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter uma regra de combinação desses versores. Por quê? Porque como eu tenho nessa figura aqui mostrada à direita, olha só, o meu sistema cartesiano x, y, z é definido em termos desses três versores aqui, x chapéu, y chapéu e z chapéu. E o ângulo entre eles é sempre 90 graus. Então, se eu fizer o produto escalar do versor x com qualquer outra componente que tenha o versor x, isso vai ser igual ao produto escalar do versor y com ele mesmo, que também é igual ao produto escalar entre o versor z e outro componente z. Então, como tem nessa regrinha aqui, ó, x chapéu é igual, x chapéu escalar x chapéu é igual a y chapéu escalar y chapéu, que é igual a z chapéu escalar z chapéu. Tudo isso é igual a 1. Então, o produto escalar entre esses componentes é 1, sempre. E se eu pegar o produto escalar entre eles, no caso, entre x e y, ou entre y e z, ou entre z e x, isso aqui vai ser sempre igual a 0. Por quê? Por causa da definição desta regra aqui, não é? A escalar b igual a b cosseno θ, certo? Então, qual que é o valor do cosseno de 90 graus? É 0. Então, se dois versores tiverem entre eles, ou dois vetores tiverem entre eles um ângulo de 90 graus, o produto escalar entre esses vetores vai ser nulo, igual a 0, certo? Então, essa regrinha aqui, ela vai aparecer bastante nos cálculos de produtos escalares daqui para frente, certo? Então, é sempre bom ter ela à mão para não errar na hora de fazer os cálculos, ok? Bom, aqui tem mais algumas propriedades, não é? Então, aqui no caso, olha só a distributiva que eu faço aqui dos produtos escalares entre A e B. Então, eu tenho o vetor A, o vetor B. Se eu fizer o produto escalar entre eles, eu só vou combinar componente com componente, ou seja, x com x, y com y, z com z. Posso combinar as outras? Não, por causa disso que está aqui embaixo. X com y é igual a y com z, que é igual a z com x, que é 0. Certo? Então, quando eu faço o produto escalar entre A e B, o resultado ainda vai ser o quê? AXBX, como está ali embaixo, não é? AYBY e AZ com BZ. Então, observe que quando eu faço o produto escalar dos componentes x, y e z, tudo isso é igual a 1. E aí a parte do versor, ela some, ela não é mais representada.
E aí o meu vetor, ou melhor, o resultado de um produto escalar entre vetores, sempre vai ser um número, sempre e sempre. Então, olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu tenho ali a soma dos vetores A e B, qual que é o resultado? Um vetor C. Quando eu tenho um produto escalar, ou melhor, quando eu tenho um produto de um escalar por um vetor, como eu tenho aqui, o n vezes A, também o meu resultado vai ser um vetor. Agora, quando eu tenho um produto escalar entre vetores, o resultado é sempre um escalar, é sempre um número. Então, muito cuidado com essa representação, certo? O produto escalar de A com B, eu posso escrever como produto escalar de B com A, sem mudar sinal nenhum. Isso não tem problema nenhum, pode ser representado assim. Posso fazer a distributiva, não é? Então, se eu tiver uma soma B mais C, como está mostrado ali, e isso estiver sendo feito um produto escalar, ou seja, A escalar B mais C, eu posso escrever A escalar B mais A escalar C, certo? E o produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre um módulo desse vetor. O ângulo entre os vetores pode ser determinado como está nessa expressão aqui. Então, vai ser o ângulo entre os vetores A e B igual ao cosseno na menos 1, ou arco cosseno de quem? Do produto escalar entre A e B sobre o módulo de A vezes o módulo de B, aqui representado pelas raízes quadradas. Okay? Então, esse é o segundo tipo de multiplicação de vetores. O terceiro tipo é o tipo um pouquinho mais complicado e que demanda mais trabalho e mais atenção, que é o chamado produto vetorial. Produto vetorial, você pode escrever ele sempre com a chamada relação da regra da mão direita. Então, se você pegar a sua mão direita e montar um sistema cartesiano lá com os 3 dedos, onde cada dedo tem que fazer um ângulo de 90 graus com os outros, você pode pegar digamos assim, os vetores que estão no plano e varrer eles, e para onde apontar o dedão você vai ter a resultante, certo? Então, como é que eu represento graficamente um produto vetorial? Só, deixa eu voltar aqui. Produto escalar é sempre, aproveitar aqui, é A escalar B, A ponto B, é sempre assim que vai aparecer. Quando eu falo de produto vetorial, vai ser AXB. Então, observe que tem um X entre o A e o B aqui, é assim que eu leio, A vetor B, ou A produto vetorial com B. Essa é a maneira correta. Diferente do produto escalar entre dois vetores, quando eu tenho um produto vetorial, o resultado vai ser sempre um vetor. E esse vetor ele tem que ser sempre o quê? Perpendicular ao plano que contém os dois vetores. Então, olha só aqui embaixo, do lado esquerdo, o produto vetorial. Eu tenho aqui o vetor A, o vetor B, eles estão com essa orientação espacial. Se eu quiser calcular o produto vetorial entre eles, eu vou ter esse vetor perpendicular ao plano formado por A e B. Regra da mão direita, se eu colocar aqui os dedos ao longo da direção de A e varrer, ou seja, fechar os dedos indo de A para B, o dedão vai apontar para cima. Se isso aqui tivesse invertido, não é? Se eu tivesse que rodar para o outro lado, para que eu pudesse fazer isso, o dedão apontaria para baixo. Então, essa é uma regra que pode ser útil para você determinar a orientação dos vetores. Okay? Assim como eu tinha A escalar B ali atrás em termos de um ângulo, olha só, aqui ó, A escalar B igual a AB cosseno θ, no produto vetorial, eu tenho a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho uma coisa semelhante. A vetor B é igual a um n versor, que é um vetor unitário n qualquer, que multiplica o módulo de A, o módulo de B e o seno do ângulo entre eles, ok? Então, observe que tem o vetor unitário, vai ser um vetor, vai ser uma representação de vetor, porque lá no começo eu representei o vetor A como um vetor unitário A minúsculo vezes um módulo. E eu posso encarar esse AB seno do ângulo como um valor numérico, como um módulo também, certo? Uma propriedade matemática importante que tem que ser sempre citada é que o produto vetorial de dois vetores não é comutativo. O que significa isso? Que se eu quiser escrever
A vetor B e quiser trocar a ordem, se quiser escrever B vetor A, eu tenho que obrigatoriamente mudar o sinal. Então, o que está aparecendo aqui, olha só, A vetor B é igual a menos B vetor A. Se eu escrever só A vetor B igual a B vetor A, e não colocar o sinal negativo, isso vai estar errado, certo? Bom, e assim como eu tenho a combinação dos eixos x, y e z para o cálculo do produto escalar, eu também tenho uma combinação com os eixos x, y e z para o produto vetorial, só que agora é um pouquinho mais chato. Por quê? Olha só o que eu tenho aqui antes. Aqui embaixo, ó, x escalar x é 1, assim como y escalar y é 1, e z escalar z é 1. E x escalar y é 0. Quando eu tenho produto escalar entre os componentes inversores, o que acontece? Está representado, ou seja, esta regrinha, né, essa figurinha aqui tem que estar sempre à mão para vocês saberem. Então, ó, aqui embaixo, x vetor y. Isso é igual a z. Y vetor z vai ser igual a x. E z vetor x vai ser igual a y. É sempre nessa ordem. Ah, mas se eu tiver, por exemplo, aqui y vetor x, se eu mudar a ordem. Se eu mudar a ordem, o z é negativo. Então, se aparecer para vocês um produto vetorial e aí na hora dos termos você tiver lá y vetor x, isso tem que ser igual ao quê? Menos z. Z vetor y menos x e x vetor z menos y. Tem uma tabela que eu vou passar, não mandei no material ainda, mas eu vou mandar, uma tabela bem completa que envolve todas essas regrinhas aí, certo? E aí vai ficar mais fácil vocês entenderem. E quando eu tenho x vetor x, como está aqui embaixo, então, sempre tenha em mente essas definições matemáticas. No caso do produto vetorial, está aqui, ó, AB seno do ângulo. O ângulo entre x e ele mesmo é zero. Seno de zero é zero. Então, o produto vetorial entre x e ele mesmo, y e ele mesmo, e z e ele mesmo vai ser igual a zero. Certo? Então, essa aqui é a definição do produto vetorial. Então, soma e subtração de vetores, o resultado é sempre um vetor. Multiplicação de vetores tem 3 tipos. Multiplicação de um vetor por um escalar, o resultado é um vetor. Multiplicação entre vetores, produto escalar, o resultado é sempre um número. E produto vetorial ou produto vetorial entre dois vetores, o resultado também vai ser um vetor. Certo? Então, vamos ver aqui. Bom, essa aqui é uma forma de como se calcula o produto vetorial. Então, lá atrás, eu tinha, no caso do produto escalar, combinar componente com componente, certo? X com x, y com y e z com z, porque as outras a gente sabe que é zero. No caso do produto vetorial, isso muda. No caso do produto vetorial, tem aqui, ó, os vetores, não é? A e B, e eles escritos em termos de componentes. A x, a y, a z, dx, dy, dz. E aí eu vou combinar, fazer a distributiva. Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, x chapéu, ax, e fazer o quê? Fazer o produto vetorial dele com todo mundo lá, com todas as componentes de B. Depois eu troco. Distributiva, esse AY aqui, com todo mundo em B. E depois, esse AZ com todo mundo em B, certo? Claro, aqui foi pulado uma passagem, não é? Porque daí depois você combina os termos e alguns vão acabar se cancelando, certo? Então, a representação, de modo geral, está aqui, não é? E embaixo, uma outra maneira de se calcular, que seria o determinante. Então, como é que é feito isso? Você escreve um determinante, ou uma matriz 3x3, você escreve uma matriz 3x3, envolvendo os vetores.
Então, a primeira linha da matriz, ela sempre vai ter o quê? Os versores, x, y, z. A segunda linha vai ter as componentes do primeiro vetor, no caso o vetor a y, a x, a y e a z. E a terceira linha vai conter as componentes do vetor b. E aí como é que eu faço isso? Uma maneira é você repetir as duas primeiras linhas, essa dos versores e essas do a, aqui embaixo, e calcular as diagonais. Lembrando que para o lado direito, mantém o sinal, para o lado esquerdo, troca o sinal, certo? E aí você consegue calcular um pouquinho mais rápido. Eu vou deixar um outro vídeo que eu vou gravar posteriormente, detalhando um pouco mais esses processos de cálculo. Então, vou abrir mais as contas, vou ter outros exemplos envolvendo isso daí. Mas aqui eu tenho exemplos que vamos trabalhar com essas operações, certo? Então, ali, considere os vetores A, B e C, escrito em termos das componentes x, y e z. E está pedindo para que sejam feitas aquelas operações ali. A primeira operação é a escalar B. No item B é para fazer a soma C mais B e depois o produto escalar. E depois, no item C, fazer o produto vetorial entre A e C. E, por fim, no item D, fazer o produto escalar depois de fazer o produto vetorial C e B. Certo? Então, alguns cuidados aqui. Toda vez que aparecer combinações de produtos, no caso ali você tem produto escalar e produto vetorial, qual que é a ordem? Tanto faz? Não. Nesse item D, ele é um pouquinho mais complicado. Você tem que fazer primeiro o que está ali entre parênteses, que é o produto vetorial, porque isso te dá um vetor. Depois, como você vai fazer um produto escalar entre A e o resultante, e o vetor resultante de C com B, o resultado disso vai ser um número, certo? Então, esse é o tipo de situação que tem que tomar cuidado. Então, começando ali com o item A, fazer o produto escalar. Então, olha só, eu escrevi aqui o vetor A e o vetor B em termos das componentes e o produto representado pelo ponto aqui. E aí eu vou combinar as componentes x com x, y com y e z com z. Então, a primeira componente ali é o 2x, eu vou multiplicar por quem? Pelo x que está lá do vetor B. Então, vai ficar 2 vezes 1 e x escalar x. Se eu voltar aqui, cadê mais um? Olha aqui, ó. X escalar x é quanto? 1. Então, eu fiquei aqui com 2, eu fiquei aqui com 2 vezes 1 vezes 1. Então, por isso que só aparece o 2 aqui. Agora, não adianta combinar o x que aparece nos outros termos, porque o x combinado com y e combinado com z é igual a 0. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou combinar agora y com y. Então, vai ser y vetor y. Y vetor y vai ser igual a 1. Como eu tenho um menos que aparece aqui, fica menos 1 aqui. Se fosse um dos dois lados, ia ficar mais 1. E, por fim, z escalar z, some o z, vai ficar 1 vezes 3, 3. Então, vai ficar 2 menos 1 mais 3, isso é 4. Certo? Vai ficar 2 menos 1, é 1. 1 mais 3, 4. Então, é assim que é feito o cálculo do produto escalar entre dois vetores. E como eu falei para vocês, é sempre um número. Então, se você pegar qualquer vetor, qualquer dois vetores, e for calcular o produto escalar, é dessa maneira que é feito, certo? Então, esse aí era o item A. O item B, ele tem primeiro uma soma de vetores, depois o produto escalar. Aqui eu poderia aplicar a regrinha e fazer uma distributiva, fazer o C escalar A mais B escalar A, mas aqui eu vou primeiro calcular o vetor soma. Então, eu representei aqui, olha só, entre colchetes. O que eu tenho aqui? Eu tenho desse lado aqui o vetor T, que está representado ali em cima como menos 3x, mais 4y. Aqui, somando o vetor B, que é x menos y mais 3z. Produto escalar com o vetor A, que é 2x mais y
mais Z. Primeiro fazendo a soma, então, x com x vai ficar menos 3x mais x. Menos 3x mais x é menos 2x, como aparece aqui embaixo. Próximo, mais 4y menos y, vai ficar mais 3y. E z não aparece no vetor C, então vai ficar 0 mais 3z, é o 3z que aparece aqui no final. Então, o que eu tenho aqui entre colchetes é a soma, C mais B. É o resultado do vetor, é um outro vetor. Agora, produto escalar, novamente, apenas x com x, y com y e z com z, porque os outros é igual a 0. Então, 2 escalar, menos 2 escalar 2, x vai ser igual a menos 4. 3 escalar 1, ou melhor, 3y escalar 1y é 3 mais 3. E 3z escalar mais z é 3. Então, menos 4 mais 3 mais 3. Isso é igual a 6. Então, novamente, produto escalar igual a um número, certo? Então, aqui nós temos o resultado dessa soma aqui, dessa operação. C mais B escalar A. Agora, o item C, ele pede para fazer o cálculo desse produto vetorial aqui, A vetor C. Então, vamos usar aqui, eu vou colocar para vocês aqui a regrinha da matriz. Então, novamente, primeiro a gente escreve o vetor, ou melhor, as componentes do vetor numa matriz, incluindo os versores. Então, está aqui. A vetor C é igual a uma matriz 3 por 3. Primeira linha vai ter x chapéu, y chapéu e z chapéu. Segunda linha, os componentes do vetor A, que é 2, 1 e 1. Terceira linha, componentes do vetor C. Então, é menos 3, 4 e 0. Então, representei isso aqui. Agora, o que a gente faz? Depois que eu representei, aqui embaixo eu repliquei as duas primeiras linhas. Então, olha só. Tem aqui a matriz e aqui embaixo eu reescrevi as linhas. Então, olha só. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. E aqui embaixo é 2, 1 e 1. E agora você tem que fazer as multiplicações em diagonais. Como é que é feito isso? Primeiro você vai fazer as diagonais para o lado direito. Né? Este lado aqui lado direito da matriz. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, x chapéu vezes 1 vezes 0. Isso é igual a 0, então esse termo vai embora. Segunda diagonal, essa que está aqui embaixo. 2 vezes 4 vezes z. 2 vezes 4 é 8. Vezes z chapéu, 8z. Então, ela aparece aqui, ó. 8z. Agora, terceira diagonal. Menos 3 vezes y vezes 1. Como é para o lado direito, eu vou manter o sinal. Então, vai ficar menos 3y, que é o que está aparecendo aqui. Agora, lado esquerdo, vou fazer a diagonal, assim como eu fiz para o lado direito, só que agora para o lado esquerdo da matriz. Então, vai ficar z vezes 1 vezes menos 3. Lado esquerdo, troca o sinal. Então, de menos 3z vai virar 3z, que é o que está aqui. Segunda diagonal, 1 vezes 4 vezes z. Dá 4, vezes x. Dá 4x. Como troca o sinal? Menos 4x chapéu. E por último, o 0 vezes y chapéu vezes 2, que também é 0, some esse termo. Então, eu fiquei lá com 8z menos 3y mais 3z menos 4x. Escrevendo aqui na ordem, eu vou ter menos 4x menos 3y mais 11z. Então, essa regrinha da matriz é assim que você faz para calcular o produto vetorial entre, nesse caso aqui, os vetores A e C, certo? O último item
que é esse item D, que é A escalar C vezes B, eu vou deixar para que vocês trabalhem, para que vocês tentem resolver. E aí, no começo da próxima aula, eu vou apresentar a resolução dele para vocês. Mas como é que vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês podem calcular, igual esta forma nós fizemos aqui entre o produto A e C, né, o produto vetorial, vocês vão fazer com C e B. Então, escreve a matriz lá, onde você vai ter aqui os componentes XY, XYZ. Depois, qual que é a ordem? C e B. Então, escreve o vetor, as componentes do vetor C, que seriam, cadê o vetor? Seria, ó, menos 3, 4, no caso aqui, né, e 0. E aí as componentes do vetor B, que seriam 1, menos 1 e 3. Aí repete aqui a regrinha, né, replica as duas linhas, calcula as diagonais e monta lá o vetor, certo? Esse eu vou deixar para vocês. Junto no material da aula, lá no início, que eu comentei com vocês, vai ter uma lista de exercício desses tópicos aqui, certo? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês nesta parte inicial dos vetores era basicamente isso. Aí agora, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem trabalhar nisso daí, eu vou estar online, vocês podem mandar dúvidas no chat, no e-mail. E era isso aí que eu tinha, pessoal. Beleza? Então aí, ficamos à disposição de vocês. Então, professor, só uma dúvida ali. Pode falar. No slide, acho que anterior, se o senhor puder voltar para mim ver. Esse aqui? Aqui nessa equação aqui que dá igual a 6, por que deu 6 ali? Eu não entendi o porquê que deu 6. Tá, é que é o seguinte, no caso ali, o resultado dessa equação, ela é o item B. No item B, você tem ali fazendo o quê? A soma do vetor A, do vetor C mais o vetor B, e escalar vetor A. O vetor C mais o vetor B, isso vai te dar um outro vetor. Tá. Então, se você olhar aqui, ó, entre colchetes, você tem lá o vetor C, que é esse cara aqui, mais o vetor B. Certo. Você somou isso, você obteve esse colchetes aqui embaixo, esse vetor. Certo. Aí você vai fazer esse vetor escalar com o vetor A. E aí, quando você combina os termos aqui, olha só, x chapéu, esse x aqui com esse x aqui, ele segue essa regrinha aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? X chapéu escalar x chapéu. Você faz uma distributiva com eles. O resultado disso daqui é um número, é 1. Por isso que, voltando aqui, ó, na resolução, aqui, ó. Por isso que aqui não aparece mais nenhum versor, não aparece x, nem y, nem z. Só aparecem os resultados dos números. Então, aqui, ó, menos 2 vezes 2 é menos 4. E aqui daí você tem 3 vezes 1 é 3. Certo. E depois 3 vezes 1, que está no Z aqui, é 3. Aí você tem que fazer essa soma aqui, que vai ser menos 4 mais 3 mais 3. Menos 4 mais 3 é menos 1. Opa. É errado ali o resultado, né? Agora realmente comi bola aqui. Eu vou trocar depois ali nos slides e passo para vocês lá o que tá. Mas realmente, isso aqui tem que dar... Isso aqui tem que dar 2, exato. Tem que dar 2. 2. Só foi um errinho de cálculo ali. Beleza. É que eu não tinha entendido, porque eu fiz a somatória e falei, mas não tá dando certo isso. Daí aí vocês percebem que tem que tomar muito cuidado com essas questões dos sinais aí, porque nessa hora de vai para cá, vem para lá, acaba perdendo um sinal ou colocando um sinal a mais, e aí se perde a numeração. Mas basicamente isso. Porque eu tinha entendido a lógica ali do trabalho ali, eu só não tinha entendido por que dava 6. Falei, mas que estranho, não é pra dar 6. Tá com problema na conta mesmo. Então beleza. Obrigado, professor. Beleza, imagina. Isso aí, moçada. Então, se vocês tiverem mais dúvidas daí, ou quiserem daí trabalhar na lista, ou rever esses exemplos, ou fazer esse item D ali, fiquem à vontade daí, beleza?
Então, daí agora eu vou parar aqui a gravação da aula. Vou ver aqui.